Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo por aqui, novo ou nova por aqui, eu sou Janaína Portugal e o tema de hoje é 4 dicas para vencer a insegurança no atendimento de um paciente politraumatizado. Já deixa seu like aqui no vídeo. Então, eu sei que você morre de medo, de insegurança, de estar lá no plantão 2, 3 horas da manhã ou até de dia mesmo, né? E chegar aquele paciente atropelado, aquele paciente com queda, não tem ninguém para te ajudar, só o auxiliar que vai estar mais perdido do que você, porque na maioria das vezes eles estão perdidos também, tanto quanto vocês, e você tá com medo de errar, de fazer alguma besteira, de não saber atender aquele paciente, de fazer alguma coisa e piorar a situação desse paciente, de fazer alguma coisa e errar e acabar fazendo com que esse paciente venha ao óbito por conta desse erro. Eu sei que você tem esse medo, porque eu também já tive quando eu estava recém-formada. Hoje em dia eu tenho uma maior facilidade para lidar com as emergências, né? Com um paciente atropelado. Eu tenho uma maior facilidade, eu gosto dessa área, inclusive. Mas no começo eu também morria de medo, gente. Eu morria de medo também. Afinal de contas, se você tem medo, você tá certo, tá? Você tem consciência que você está lidando com uma vida, tá bom? E não com qualquer coisa. Você está lidando com uma vida que vai depender de você. E sim, o que você fizer e o que você não fizer pode fazer com que esse paciente melhore ou piore o quadro dele. 4 dicas para vencer a insegurança no atendimento de um paciente politraumatizado. Quem já esteve num plantão e atendeu algum paciente atropelado, ficou perdido, não sabia o que fazer, ficou com medo e acabou fazendo alguma besteira? Numa pesquisa que eu fiz, uma pessoa respondeu falando que ela não fez uma toracocentese, encaminhou essa toracocentese para fazer em outro lugar e o paciente acabou vindo a óbito, tá? Então, esses procedimentos você tem que saber realizar, porque ele vai salvar a vida do seu paciente. E aqui, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o quê? Onde eu vejo que as pessoas mais erram no atendimento de um paciente politraumatizado. O paciente politraumatizado, ele precisa de um atendimento preciso, de um atendimento rápido, preciso e seguro. Qualquer deslize, qualquer espera a mais do que o necessário, esse paciente pode vir a óbito. E o que eu vejo de maiores erros no atendimento de um paciente politraumatizado? Primeiro, você, veterinário, fica perdido. Não sabe o que fazer, fica perambulando para lá e para cá, e aí olha o paciente, fica, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? E aí vai procurar um AMBU, não sabe onde está o AMBU, e aqui entra no segundo erro, porque está uma zona na sala, tá uma zona na sala de atendimento, ou na sala de emergência, ou na internação, e ninguém sabe onde está nada. Então, gente, a primeira dica para você conseguir ter um bom atendimento de um paciente politraumatizado é o quê? Saber o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer num paciente politraumatizado? Fazer o ABC do trauma. A segunda dica é deixar... Calma que tem muito mais coisas, né? Só porque eu falei que tinham 4, já dei 2, que não. Deixar as coisas organizadas e ter uma equipe preparada, uma equipe treinada para o atendimento de emergência. Porque não adianta nada você, médico veterinário, conhecer o ABC do trauma, saber o que você tem que fazer, mas o auxiliar que está contigo não sabe. O auxiliar que está contigo não tem a mínima ideia do que ele tem que fazer. E aí também a sala está toda bagunçada. E aí você que já está ali inseguro porque você não tem aquele conhecimento todo para fazer. Aí tá tudo bagunçado. O auxiliar que não sabe o que tem que fazer. Isso te deixa mais inseguro ainda, entendeu? Então você percebe que o ambiente e aquela questão de ter tudo organizado e treinado já te traz uma segurança maior. Então, vamos colocar aqui. Um ambiente organizado e uma equipe treinada. Ter conhecimento do ABC do trauma e saber como realizar. Aqui são 2 dicas muito importantes. E quando a gente fala do ABC do trauma, a gente tem um outro problema muito grave. Por quê? Porque primeiro que você não entende a importância do conhecimento do ABC do trauma, tá? Você não sabe exatamente o que você tem que fazer e nem como tem que fazer e nem a importância disso, tá? É o que acontece. O ABC do trauma, ele foi um procedimento que ele foi protocolado por um médico depois de sofrer acidente e ele percebeu a equipe que
atendeu ele e a família dele totalmente perdida. Provavelmente igual os veterinários hoje são encontrados quando o tutor chega com um paciente politraumatizado. Tudo perdido, tudo sem saber o que fazer, sem saber como agir, onde olhar primeiro, o que faz primeiro. E um grande erro é o quê? Normalmente são pacientes que chegam com fraturas, fratura exposta, grandes lesões em membro, avulsão cutânea, feridas graves. Normalmente são pacientes, dependendo do grau desse traumatismo, que chegam com feridas graves. E o que acontece? A sua mente, o seu subconsciente ali, seu inconsciente, ele quer tratar o que ele está vendo, o que aparentemente é mais grave para ele. E o que é isso? É aquela ferida exposta, aquela ferida feia. São pacientes que muitas vezes eles chegam nesse estado aqui, ó. Ivete, é normal, tá? Até eu, quando chega algum paciente politraumatizado, a gente tende a querer olhar logo aquela ferida. Se for um paciente ali com uma proptose de bulbo ocular, por exemplo, a gente tende a querer ver aquele olho porque chama mais a atenção da gente. Mas isso é um erro. Por exemplo, ó, se chega um paciente assim, atropelado com essa ferida, o seu organismo já vai querer ir lá e mexer naquela pata, olhar o que tem naquela pata, mexer naquela ferida. Ou então, olha esse outro caso aqui, ó. Esse caso aqui é um caso bem interessante, mas ele chegou já depois de um tempo do acontecido. Eu até discuti esse caso na última reunião com o pessoal lá do Segredo de Ambulatório Cirúrgico, porque foi um caso bem interessante, assim, bem que me chocou também. Esse paciente, diz a tutora, né, que ele fugiu, foi atropelado por um caminhão, ela só encontrou o cachorro 2 dias depois. Olha isso, gente. Ele tinha uma avulsão cutânea, totalmente a pele do abdômen ali totalmente solta, tá? Então tava tudo solto ali ao redor. Subcutâneo, tudo avulsionado. Então essas coisas chamam a nossa atenção e você tende a querer olhar isso primeiro. Dá só uma olhada nisso. Olha o grau de respiração desse paciente. Posso fazer uma coisa? Olha a avulsão cutânea que tinha. Tava tudo solto, tudo infeccionado, tudo sujo, necrosado, tecido necrosado. Minha mão inteira entrava ali, tá vendo? Então, essas coisas são comuns de chegarem no nosso atendimento quando a gente tem um paciente politraumatizado. O paciente politraumatizado, ele tende a chegar assim. E você tende a ver aquela lesão primeiro, porque te chama mais atenção e seu inconsciente acha que aquilo dali é mais grave. Mas não é. Tá? Não é. E é por isso que o ABC do trauma ele foi feito. Por quê? Porque ele segue uma sequência lógica de raciocínio, tá? Então ele segue ali para você começar a fazer o tratamento do que mata o paciente mais rápido para o que pode esperar, tá? Então, se pode esperar, se esse paciente pode viver sem uma pata, por exemplo? Pode. Ele pode viver sem um olho? Pode, com certeza, tá? Isso não vai matar ele ali na hora do seu atendimento. Então, na hora que chega um paciente politraumatizado, tem que esquecer aquilo que está chamando a sua atenção. Esquece aquilo que está chamando a sua atenção, tá? Por quê? Porque não é o que vai matar ele mais rápido, isso pode esperar. E, inclusive, isso daí é a última parte do ABC do trauma. É lá no ABCDE do trauma, que é a parte de exposição, que é onde você vai ver feridas, fraturas, as lesões externas. Então aqui, ó, no ABC do trauma, o veterinário tende a querer olhar o que está chamando mais a atenção, ou seja, feridas graves, lesões, proctose do bulbo ocular, ptose do bulbo ocular, etc. Porém, não é isso que vai matar o seu paciente no momento do atendimento emergencial. Outra coisa, você tende também a já querer colocar esse paciente no acesso. Então, outro ponto de erro aqui, você vai primeiro olhar aquela lesão, aquela fratura, e aí depois você já quer colocar esse paciente no acesso. Não, você não vai colocar esse paciente no acesso. Por quê? Porque colocar no acesso está lá na parte do C, na parte de circulação, que é o quê? Onde você vai ver se tem hemorragia, se tem perda de sangue, você vai colocar ele na fluidoterapia, você vai fazer bolos, vai fazer um controle ali, se ele tiver com hemorragia ativa, fornecer sangue, controlar a fluidoterapia, nesse momento, no C. Então é nesse momento que você
vai colocar ele no acesso. Não é assim que ele chega. E isso faz parte do desespero do veterinário. Por quê? Porque ele acha que precisa colocar esse paciente no acesso o quanto antes. Não estar no acesso demora mais para matar do que ele não respirar. Então, sempre focar na ordem cronológica do ABC do trauma. Porque o trauma ele tem uma ordem para levar esse paciente ao óbito. E não é a ordem da sua cabeça, não é a ordem que você acha o correto, tá? Já colocar esse paciente no acesso assim que chega. Porém, o acesso está relacionado ao C do ABC do trauma, tá? Então, aqui são alguns erros que eu percebo que existem, fazer o que está chamando mais atenção para o teu organismo, tá? Para o teu cérebro. E já colocar esse paciente no acesso também é um erro, tá? Eu acho que os principais erros estão relacionados a isso, a essa questão, não saber, principalmente não saber o que fazer com esse paciente politraumatizado, tá? E aí, como que você vai fazer, então, para ter a segurança que te falta no atendimento de um paciente politraumatizado? Primeiro, gente, antes de tudo, como eu falei antes, na emergência, no paciente politraumatizado, tempo é tudo. Então, você não pode perder tempo no atendimento desse paciente. E quando eu falo que você não pode perder tempo, você não pode perder nem 30 segundos, tá? Quanto antes você agir, melhor para esse paciente. Então, a primeira dica, muitas vezes, não vai ter muita relação com você, que não trabalha para você na sua clínica, né? O ideal é que você tenha o quê? Um consultório, um ambulatório, uma emergência, enfim, onde ficar esses materiais que precisam ser usados no atendimento emergencial, traqueotubo, ambu, gelco, equipo, soro, as drogas de emergência, todos esses medicamentos, eles têm que estar organizados de maneira que todo mundo que trabalha naquela clínica saiba onde está. Juntamente com essa organização, você precisa ter um preparo da equipe. Então, toda a equipe, ela tem que estar preparada para um atendimento emergencial, tá? Por quê? Porque, de acordo com o guidelines, com o último guideline de emergência, você precisa de 5 pessoas para fazer um bom atendimento emergencial. Então, é um para massagem, é um para ventilar, é um volante na sala para pegar droga, aplicar medicamento, tá? Os outros vezes eu não me recordo agora. Mas são 5 pessoas o ideal. Você já consegue fazer um bom atendimento. Mas normalmente a gente tem 2 ou 1, então isso dificulta. Então, se você tiver 5 e tiver um ambiente desorganizado, já fica difícil. Se você tiver 2 ou 1, a gente sabe que às vezes rola plantão sozinha, né? Então, ou é você o enfermeiro, ou é você e você. Se você tem só 2 pessoas e ainda tem um ambiente totalmente desorganizado, onde você não sabe onde está nada, complica a sua vida e complica muito mais a vida do paciente. Então, organização nesse momento é fundamental. Teve uma vez que eu me lembro, assim que eu voltei da residência, eu atendia, fazia plantão numa clínica aqui perto de casa, era um domingo de tarde, se eu não me engano, tava eu e o enfermeiro, e chegou um paciente atropelado, politraumatizado, acho que foi atropelamento, não lembro. E aí o cachorro parou, o traqueotubo não estava onde devia estar, o ambu estava perdido, o ambu estava com a válvula solta quando a gente achou. Olha o tempo que se perde. Esse paciente veio ao óbito. Então, se você não tem um ambiente organizado, você perde muito tempo procurando as coisas, E o tempo é crucial para o atendimento de um paciente politraumatizado. Ah, Janaína, mas eu não trabalho para mim, eu trabalho numa clínica e tudo mais. Bem, eu sei que aí fica mais difícil você conseguir manter uma organização quando o negócio não é seu. Mas você tem que, quando você chegar no seu plantão, pega ali o que tem que ser mais usado em emergência e deixa tudo separadinho do seu jeito, pelo menos no seu plantão. Que aí, pelo menos no seu plantão, quando chegar algum paciente em emergência, você sabe onde estão as coisas. E aí já adianta bastante, já ajuda a salvar a vida desse paciente. Ter um ambiente organizado, uma sala de emergência com as drogas, laringo, traqueotubo, ambu, tudo em seus devidos locais e organizados, favorecendo
utilização quando necessário. Equipe treinada, tá? Então, não é você que é o médico veterinário que só você tem que saber fazer esse atendimento. Como eu falei, você tem que ter pelo menos 3 pessoas para fazer esse bom atendimento. Então, se você tem ali você e o enfermeiro, normalmente vão ser 2, mas se vocês estiverem bem treinados e com um ambiente organizado, já ajuda muito a salvar a vida desse paciente, tá? Já ajuda muito. Então, treinar essa equipe. Se você não for o dono do local que você trabalha, pelo menos tenta, né, conversar com o dono de fazer um treinamento. Isso seria muito bom se todos os lugares tivessem um treinamento sobre emergência, tá? Porque é assim na medicina humana, é tudo protocolado, certinho. Chega uma emergência, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo faz certinho, todo mundo tem o passo a passo do que tem que ser feito. E isso salva vidas. Essa organização, essa equipe treinada faz diferença na hora de você salvar ou não a vida do seu paciente, tá? Isso daqui é extremamente essencial e fundamental. A outra questão aqui, antes de entrar no ABC do trauma, é o quê? Muitas vezes o paciente chega para você, proprietário muito nervoso, muito ansioso, muito desesperado na maioria das vezes, sem saber o que fazer. Ele busca no veterinário, né, alguém que saiba o que fazer para ajudar aquele cachorro ou gato, salvar a vida daquele serzinho dele, né? E aí chega na clínica veterinária e o veterinário tá mais perdido do que ele, tá mais desesperado, mais nervoso do que ele. Qual é a credibilidade que você passa para esse responsável? Nenhuma, né? Então, assim, uma coisa, quem tem que estar nervoso, desesperado, não é você, é o tutor. Você tem que passar, por mais que você esteja por dentro, nervoso, por aquele atendimento, ansioso, inseguro, você não pode demonstrar isso, tá? Você não pode demonstrar essa insegurança. E se você demonstra essa insegurança, sua credibilidade vai lá para baixo e o tutor fica, caraca, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? E o tutor vai ficar mais desesperado ainda, tá? Então, uma coisa que muita gente faz errado também é fazer esses tipos de atendimento com o tutor do lado, com o tutor na sala. Isso daí, quando você faz isso, te deixa mais nervoso ainda, tá? Te deixa mais inseguro, porque o tutor vai estar ali chorando, desesperado, nervoso, berrando às vezes. E aí, essa tensão toda no ambiente te deixa mais nervoso. E aí você trava. Você trava, você não sabe o que fazer, e aí aquele paciente vai virar óbito, porque tempo é crucial no atendimento emergencial, tá? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é para qualquer coisa, seja na emergência ou seja até mesmo na realização de um procedimento mais simples, aí uma sutura, não sei, pede para esse tutor sair da sala. Não fique com o tutor dentro da sala, junto com você fazendo os procedimentos. Vai chegar esse tutor desesperado, nervoso, e você só vai virar para ele e vai perguntar o que aconteceu, tá? Você só quer saber o que aconteceu. Ah, doutor, ele caiu do 10º andar, sei lá. Ah, doutor, ele estava atravessando a rua e o carro pegou ele. Ah, doutor, a moto bateu nele. Ah, brigou com outro cachorro. É só isso que você precisa saber nesse momento. Você também não precisa fazer uma anamnese perfeita, aprofundar ali. Ah, a vacina tá em dia? Qual a ração que ele come? Um remédio verme? Não, nada disso importa nesse momento, tá? Nada disso importa. Você só quer saber o que aconteceu para você seguir o seu atendimento. Só isso, saber se foi atropelado, se foi queda, se foi briga, se foi naquele momento, só isso que você precisa saber, mais nada. E aí você pega o cachorro e entra para onde você tem que entrar, seja consultório, seja ambulatório, seja sala de emergência, seja internação, enfim. Cada clínica faz esse tipo de atendimento num local diferente, né? Então você vai pegar esse paciente, levar e falar: espera aqui, daqui a pouco eu volto. E vai, e deixa o tutor lá na sala. E faz o que você tem que fazer, tá? E faz o que você tem que fazer. Isso já vai te deixar mais calmo, mais tranquilo, porque não tem aquele tutor ali gritando, chorando, nervoso, junto com você na sala, tá bom? Não realizar nenhuma conduta com o responsável na sala com você. Você é a pessoa que tem que estar tranquilo no momento do atendimento, e estar com o responsável na mesma sala te deixa mais nervoso. Então é um detalhe básico, assim, é um detalhe que muitas vezes a pessoa passa despercebido, não liga muito, tá? Mas é importante, isso é muito importante. Você vai ver que no momento que você pede para o tutor sair da sala, você vai ficar mais tranquilo, você vai ter um pouco mais de tranquilidade. E isso daqui vale para qualquer coisa, tá, gente? Qualquer procedimento ambulatorial cirúrgico. Se você tiver que fazer uma sutura, reduzir um prótese de reto, desobstruir um gato, sempre pede para o tutor sair, tá? Te deixa mais tranquilo. Vanusa, fico sozinha no plantão, já tive que pedir para o tutor ajudar. Realmente, Vanusa, nesses casos onde você
onde o veterinário fica sozinho no plantão, é muito complicado, né? É muito complicado. Isso não tinha que existir, tá? Isso daí é totalmente errado na minha concepção. Isso não tinha que existir, porque é completamente inviável. Gente, num plantão, se for à noite, ninguém vai levar de madrugada o cachorro no veterinário para tomar uma vacina. Isso daí vai levar de dia no consultório do pet shop. Mas, então você tá sozinha de madrugada, que chega de madrugada é pepino. É emergência, é atropelado, é briga, é queda, é emergência. E você tá sozinho para fazer um atendimento de emergência. É muito bizarro, é muito errado. É muito errado. Você não tem como ventilar, massagear, e o tutor não tem conhecimentos para fazer isso. E o tutor tá nervoso. Então, por mais que você peça, ele não vai conseguir fazer da maneira ideal. Então, é uma coisa bem complicada que tem que mudar muito ainda na medicina veterinária, né? E aí, gente, vamos então para o próximo tópico. Você tem que saber, você tem que ter o conhecimento do ABC do trauma. Já falei aqui algumas coisas que olhar a fratura é a última coisa que você vai fazer. Colocar no acesso ali a terceira coisa que você vai fazer, tá? Então, por que é importante? Qual que é o maior benefício do ABC do trauma? O ABC do trauma, ele foi criado para você tratar um paciente do que mata mais rápido para o que pode esperar. Então, você tem uma sequência lógica lá, A, B, C, D, E. E o que mata mais rápido nesse paciente? É o A. É a obstrução das vias aéreas superiores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fornecer oxigênio para esse paciente, independente dele estar com obstrução das vias aéreas superiores ou não. Você vai avaliar as vias aéreas superiores, fornecer oxigênio e ver o que você pode fazer para melhorar a oxigenação, o fornecimento de oxigênio desse paciente. E aí você tem diversos métodos para fazer isso. Você pode colocar uma sonda nasal, você pode fazer entubar esse paciente, você pode colocar máscara, você pode colocar numa caixinha de transporte, normalmente isso daí não é tão recomendado no momento de emergência, né? E você pode fazer a punção cricóide, a cricotireoidostomia no momento onde você tem obstrução das vias aéreas superiores, tá? Isso é o que vai matar mais rápido o seu paciente, tá? E se você não seguir o ABC do trauma, ele vai virar óbito mais rápido. Então, se você pegar e for lá e for olhar aquela ferida, aquela fratura exposta, e esquecer das vias aéreas superiores, você pode ter um paciente que está com fratura em face, que está cheio de secreção, cheio de coágulo em seios nasais, vai acabar vindo a óbito. Por quê? Porque ele não está conseguindo captar oxigênio, não está oxigenando o sangue e não tem oxigênio circulando no organismo. E ele vem a óbito, tá? Por falta de oxigênio. Então aqui, ó, a nossa quarta dica é o quê? Conhecer o ABC do trauma. Não é só você que tem que conhecer o ABC do trauma, é você e a sua equipe, você e o auxiliar que trabalha com você. Todo mundo tem que saber fazer esse atendimento de emergência. Por quê? Porque enquanto um faz uma coisa, o outro faz a outra. E aí as coisas vão acontecendo em conjunto. E lembrar que o quê? Tempo salva vida, tá? Cansar de repetir isso. Parece que é muita coisa quando você pensa, mas quando se explica o ABC do trauma, mas não, são coisas que você faz rápido. Você faz um atendimento rápido, preciso e não demora, tá? São coisas rápidas, principalmente o A e o B são coisas rápidas, tá? Então, A, B, C, D, o A é o quê? As vias aéreas superiores. O B é o quê? Respiração. Então, é nesse momento que você vai pegar e vai avaliar a respiração desse paciente. Pode ser nesse momento que você precise fazer uma toracocentese. Por quê? Porque você vai escutar esse paciente e você vai ver, tem som abafado, conseguir fechar um diagnóstico, vai percutir, ver se tem fratura de costela, ver como é que está o movimento respiratório, ver se tem possibilidade de hérnia diafragmática. E pelo amor de Deus, gente, se esse paciente tiver dispneico, você não vai levar ele para a sala de raio-x nesse momento, tá? Não vai. Por quê? Você precisa estabilizar esse paciente antes de levar ele para fazer uma radiografia, tá? Janaína, mas como é que eu vou fazer uma toracocentese? Vai que ele está com uma hérnia diafragmática,
Vai que eu perfuro algum órgão. Gente, a toracocentese é um procedimento diagnóstico, um procedimento terapêutico. E no momento de um paciente em emergência, com dispneico, né, uma emergência torácica, uma das suspeitas é o hemotórax e o pneumotórax, tá? As outras suspeitas são o quê? Contusão pulmonar, hérnia diafragmática e fratura de costela, tá? Então, a fratura de costela você descarta fazendo uma boa palpação. E aí, quando você faz uma toracocentese, você descarta ou faz o diagnóstico de outras duas patologias, né? Então, você pode ou descartar o hemotórax e o pneumotórax ou confirmar um diagnóstico de hemotórax ou pneumotórax. Quando você faz esse diagnóstico, você melhora o prognóstico do seu paciente, tá? Porque se você fez a toracocentese, diagnosticou que tem um hemotórax, um pneumotórax, você vai seguir um protocolo de tratamento, de atendimento, focado nesse problema que ele tem, tá? E aí as chances de você salvar essa vida são muito maiores do que como a pessoa que mandou no questionário falando, encaminhei o paciente para fazer toracocentese, ele veio a óbito. Sim, possivelmente, por quê? Porque ele tinha um hemotórax, um pneumotórax, e, gente, você atendeu, você tem que fazer, tá? Independente, você sabendo a teoria, você consegue fazer, tá? Você consegue realizar. Por mais que você erre nesse primeiro atendimento, na primeira vez que você vai fazer, tá tudo bem. Melhor se você não fizer, que aí você nunca vai errar e você nunca vai melhorar, tá? O erro tá relacionado com a curva de aprendizagem. Recentemente eu tava postando nos meus stories, né, o livro que eu tô lendo, gente, eu não consigo terminar de ler esse livro. É um livro bem pesado, é uma leitura bem pesada, é aquele Sem Causar Mal. Ele relata ali diversos erros realizados por ele, realizados por colegas, e uma coisa que ele fala, é um neurocirurgião humano, né, é que um neurocirurgião bom, um bom neurocirurgião, ele tem para trás uma fila de pacientes que ele deixou incapacitado porque erraram, tá? Então, o erro faz parte da curva de aprendizado. Se na medicina humana é assim, quem dirá na medicina veterinária, que a gente tem muito menos tempo de aprendizado, né? Eles fazem aí anos e anos de residência para poder sair como um especialista, e tem prova de título, e isso e aquilo. Então, o melhor é que você erre agora. Agora, quando você está formando, quando você está no começo da sua carreira, tá? Porque se você for errar, se você tiver 20 anos de formado e você ainda não souber fazer um monte de coisa, e aí você vai começar a sua curva de aprendizado com 30 anos de formado, é mais complicado, tá? Então, quanto antes você errar, quanto antes você errar, antes você vai acertar, tá? Então, mais recentemente, você vai salvar mais vidas. Voltando aqui, eu entrei na parte psicológica, que vocês precisam, gente. Vocês precisam vencer essa insegurança. Então, respiração. Vou botar aqui, avaliar se existem fraturas em ossos da face, coágulos e secreções em seios nasais e fornecer oxigênio. Independente se esse paciente está dispneico ou não, você vai fornecer oxigênio para ele, tá? Fornecer oxigênio, seja por máscara de oxigenação, seja por sonda. A sonda nasal normalmente é para quando esse paciente já está mais estável, né? Por sonda nasal, punção cricoide ou cricotireoidostomia, tá? Então, independente desse paciente estar com dispneia ou não, você vai fornecer oxigênio para ele, tá? E aí você tem que dar teus pulos e saber fornecer oxigênio para ele da melhor maneira possível, tá bom? Respiração. Então, aqui, você vai avaliar movimentos respiratórios, presença de ar ou líquido na cavidade torácica, presença de fratura de costela ou hérnia diafragmática. Nesse momento, pode ser necessária a realização de toracocentese e a colocação de um dreno torácico. Gente, pode ser que você precise colocar um dreno torácico na emergência, você sabe? Quem sabe colocar um dreno torácico aí, me diz. O C é a circulação, tá? Então, lembra lá que eu te falei? Aqui em cima, um dos erros é que a pessoa já quer chegar e colocar esse paciente no acesso. Não, coloca logo no acesso, porque se ele parar, já tem acesso para fazer atropina, adrenalina, já está no acesso, já fica mais fácil.
calma, relaxa. Se você não fornecer oxigênio para esse paciente, ele tiver com alguma alteração, ele vai vir óbito, aí ele vai parar. Ele vai parar enquanto você está colocando ele no acesso. E aí vem o veterinário e fala, ainda bem que eu estava colocando no acesso, porque eu consegui fazer alguma coisa. Mas possivelmente, se você tivesse avaliado aquela via aérea superior anteriormente, ele não teria parado. Então, seguir o ABC do trauma é fundamental para você ter um bom atendimento nesse paciente, tá? Então, é só agora que você vai colocar ele no acesso. É só agora no C, na terceira etapa do ABC do trauma, tá? Não é lá no momento que ele chega no seu atendimento. Não, tá? Calma, tranquilo. Segue o passo a passo, tá? Só seguir. É só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Você tem que ter esse passo a passo muito claro na sua mente, sabe? Se possível, sei lá, imprime e cola na parede da internação da sala de emergência da clínica, tá? Então aqui, ó, o que você vai fazer nesse momento? Você vai colocar ele no acesso, você vai verificar se tem hemorragia ativa, se tem hemorragia intraabdominal. Então agora você vai precisar fazer o quê? Uma abdominocentese, possivelmente. Então você vai precisar fazer uma abdominocentese, para ver se tem um hemoabdômen ou um uroabdômen, ou hemoperitônio, uroperitônio. Você tem que fazer uma abdominocentese para conferir isso. Que você pode ter tido, é muito comum ter ruptura de baço ou de fígado, né? Ou dos dois concomitantemente. Os principais órgãos que causam hemorragia no trauma são o baço e o fígado, tá? Então, avaliar esses dois órgãos é fundamental. Bom, avaliar esses dois órgãos, né? Fazer uma abdominocentese é fundamental para isso. Então, ó, nesse momento você vai avaliar, colocar ele no acesso, avaliar existe hemorragia ativa intraabdominal. Nesse momento, será necessária a realização de abdominocentese. E aqui, gente, entra na mesma questão da toracocentese ali no D, tá? Por quê? Se você faz a abdominocentese, você vai diagnosticar ou excluir a presença de sangue ou de urina na cavidade abdominal. E se você exclui ou diagnostica, muda o seu protocolo de atendimento, tá? Então, se você diagnosticou um hemoabdômen, um uroperitônio, você vai encaminhar esse paciente para cirurgia de emergência, tá bom? E se você não diagnosticou, você continua o seu tratamento aí, a sua estabilização na sala de emergência desse paciente. E aí, gente, a gente tem aqui os dois últimos pontos, né? Que é o D e o E. O D é o quê? O D é quando você vai avaliar o estado neurológico do seu paciente. Então, aqui você vai fazer a escala de coma, você vai fazer aquela escala para ver se esse paciente está em coma e o grau dele. E aí é somente agora, no E, que você vai pegar e vai olhar com mais atenção para aquela ferida. E aí, se você conseguiu estabilizar aquele paciente, você vai tratar aquela ferida, tá? Você vai escovar, debridar, lavar, suturar, fazer o que tem que ser feito. Semana passada eu até fiz live sobre ferida, mas já saiu do ar. Mas se você não tiver conseguido estabilizar esse paciente, você não vai mexer naquela ferida, tá? Você pode até dar uma mexida, dar uma melhorada, uma higienizada, mas o seu foco é manter esse paciente estável, tá? Fazer aquele tratamento agressivo mesmo do tratamento de feridas, você só vai fazer com um paciente estável, porque você precisa sedar, você precisa lavar, escovar, suturar. Você precisa fazer uma série de coisas que, se o seu paciente não está estável, é arriscado, tá? É arriscado. E aí, nesse momento, você vai fazer o quê? De repente, enfaixar o membro, fazer uma boa limpeza, mas não daquela forma tão agressiva, tá? Diminuir a contaminação, fechar, fazer um curativo, botar alguma pomada, tá? Nesse momento também você vai avaliar ali uma proptose de bulbo ocular, refazer o reposicionamento, se for possível, ou encaminhar para a cirurgia de enucleação, se for o caso. Então, é nesse momento do o último passo do ABC do trauma, que você vai fazer o que a maioria tende a fazer no começo, que é o quê? Sair mexendo naquele membro, naquele osso que está exposto, naquela ferida, naquela fratura, naquele olho para fora, tá? É só nesse momento, no último tópico. Mas é o que eu falei, a gente fica achando... Eu falei aqui todos os tópicos do ABC do trauma. E a gente acha que vai demorar muito até eu ver as vias aéreas, até eu ver a respiração, fazer a toracocentese, botar no soro, fazer a abdominocentese, não sei o quê. É muita coisa, vai demorar muito e o paciente vai morrer. Não,
Porque são passos rápidos, são coisas rápidas de você avaliar. Você vai chegar, vai olhar para a cara desse paciente, vai palpar, ver se tem fratura, ver se ele está respirando, ver se tem secreção, se tem coágulo, se tem obstrução das veias aéreas superiores, é coisa rápida. E aí você já parte para escutar, palpar, toraxentese, e você já parte para parte de colocar no acesso. São passos rápidos, tá? São coisas rápidas. Como eu falei, o tempo é precioso num momento de atendimento de emergência. Então, vamos complementar aqui. Então, D, analisar o estado neurológico do paciente. O E, avaliar e tratar feridas graves, proptose de bulbo ocular, lesões externas no geral, tá? Somente aqui, até botar escrito aqui no começo, isso só será avaliado no último passo do ABC do trauma. Porque isso daqui é muito comum, tá? É um erro muito comum as pessoas quererem já olhar a lesão e esquecer de todo o resto. O que eu quero que vocês absorvam dessa live de hoje? Primeiro, saber que você não vai ter segurança total para atender um paciente politraumatizado desde o começo, tá? Você vai ter insegurança. Eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança, não sabia o que fazer, ficava perdida. Eu lembro uma vez, essas histórias de recém-formado, né, gente? Eu nem lembrava mais dessa história, eu lembrei agora. Eu cheguei no plantão, fui trocar plantão com uma amiga, estava com um paciente na sala de emergência, então centro cirúrgico, acho. Tinha parado, aí ela tinha conseguido reverter, aí ele parou de novo, aí ela me pedia fazer as coisas, eu ficava perdida. Gente, o que eu faço? O que eu faço? Eu tinha vergonha, não queria falar, que eu não sabia o que fazer, aí eu ficava perdida, e aí, assim, um caos. Trágico. Então, assim, também não tenham vergonha de falar que não sabe, tá? Principalmente se você tiver com outro veterinário, tá? Não vai falar isso pro tutor. Mas se você tiver com outro veterinário, fala, não sei o que eu tenho que fazer, me ajuda. E aí ele vai te orientando, te dando os passos, e aí todo mundo trabalha junto e salva esse paciente. Botar o tutor para fora, o responsável para fora, a não ser que você seja a Vanusa, que trabalha sozinha, aí complica, aí você precisa do tutor para te ajudar. Aí você vai ter que, não sei, partir para uma meditação, partir para outra coisa. Complicado. Botar o tutor para fora, manter a calma, treinar a sua equipe, treinar o enfermeiro que está com você e ter um ambiente de emergência organizado, com tudo separado, as ampolas, as drogas de emergência, ambu, laringo, tracotubo, e saber esse passo a passo do ABC do trauma, tá? Isso daí vai diferenciar se o seu atendimento vai ser bom ou se o seu atendimento vai ser ruim, se você vai salvar ou não esse paciente, se você vai sair comemorando que salvou esse paciente ou se você vai sair frustrado, chateado, péssimo, deprimido, por não ter conseguido salvar a vida desse paciente. Se você não conseguiu salvar a vida desse paciente, você vai, pelo menos, saber que você fez realmente tudo que estava ao seu alcance. E não que você, aquela coisa, né? O paciente chega mal, e aí o veterinário não sabe o que fazer, aí fica perdido, não faz, e aí, tava mal, né? Ia morrer mesmo. Será? Será que se ele não caísse na mão de outro veterinário que soubesse o que tinha que fazer, ele não sobreviveria, tá? Então, ter consciência disso, tá? Saber se realmente você fez tudo que você podia para aquele paciente ou se a sua insegurança falou mais alto e você não fez tudo que você deveria e ele morreu por causa disso. Tá? Tchau, Beth.